Olá, turma, seja bem-vinda à nossa última aula, nosso último vídeo da nossa disciplina. A proposta de hoje da nossa disciplina, na 8ª unidade, é justamente falar sobre a coleta de dados, como ela se faz possível. A partir do momento que nós já temos definido justamente o nosso público-alvo, o público que será pesquisado, é muito importante que durante a elaboração do planejamento, a elaboração do seu projeto, você tenha claro que se de fato você vai conseguir coletar aquelas informações necessárias para a realização da sua pesquisa. Eu, particularmente, dentro do meu mestrado, dentro do meu doutorado, eu sempre optei por trabalhar com a história oral. E quando eu trabalho com a história oral, obviamente a entrevista, ela é ali a principal fonte de extração de informações, mas é necessário também que eu busque outros caminhos ali para justamente consolidar aquela informação que eu estou buscando. Então, dessa forma, quando eu desejo fazer a entrevista, eu também tenho que buscar outras referências teóricas relacionadas ao assunto. No meu caso, eu precisei muito buscar fontes de jornais, busquei muito ali o site da hemeroteca para justamente conseguir pegar aquelas informações necessárias para validar aquelas informações que eram colocadas na entrevista. E eu sempre busco trabalhar, trazer a história dentro de um outro olhar. Uma história que muitas vezes não é colocada em evidência, que não é divulgada, então muitas vezes é contar um outro lado da história. E aí quando a gente tem essa possibilidade de trazer histórias que muitas vezes não são ouvidas, a gente precisa se organizar, a gente precisa entender como que nós vamos conduzir a nossa entrevista. Só para vocês terem uma ideia, no meu mestrado eu estudei a saúde mental. Eu estudei a internação compulsória, processo de internação em saúde mental, e aí eu queria contar como que se deu a internação, como que se deu o funcionamento de determinada instituição. E eu sempre via muitas publicações a partir da fala daquele médico, daquele profissional de medicina, falando como que se dava ali aquele atendimento, como que se foi aquele tratamento heterofamiliar, que era um tratamento específico, onde o paciente ele tinha contato com a família do funcionário que vivia dentro de uma colônia, mas eu não queria mais a visão do médico, aquela voz, aquela história, aquele lado da história eu já tinha nos jornais, eu já tinha em artigos publicados. Eu queria ouvir a voz de outros funcionários, de funcionários que muitas vezes não foram ouvidos, que eram aqueles guardas, que eram os cuidadores e também dos pacientes. E aí é muito interessante que dentro da nossa apostila nós temos a necessidade, um item, quando fala da condução da entrevista, fala muito de duas questões que eu acho muito importante, que é a interação durante a entrevista e principalmente quanto à atenção para você não conduzir o usuário à sua resposta. Porque às vezes, quando nós vamos realizar uma entrevista, a gente sabe que por conta do tempo, muitas vezes a gente tem um tempo curto para realizar aquela entrevista, então a gente muitas vezes quer acelerar a fala daquele entrevistado, quer induzir o entrevistado a determinada resposta. Da mesma forma que a gente precisa também garantir essa interação, essa confiança do usuário. Como eu falei com vocês, eu estudava saúde mental, então eu também fiz a entrevista com pacientes psiquiátricos, e aí estabelecer essa relação de confiança só foi possível com o tempo, porque na verdade era um espaço de pesquisa que eu já tinha trabalhado, que eu já tinha uma identificação, que eles já me conheciam. Então, quando eu cheguei para entrevistar aqueles usuários do serviço de saúde mental, eram pessoas que realmente já haviam estabelecido uma relação de confiança comigo, já me conheciam, já sabiam a proposta daquela pesquisa, e não necessariamente um usuário de saúde mental que eu havia conhecido naquele momento, porque eu precisava ter aquela relação de confiança. E aí é muito interessante a gente estabelecer essa relação. Como que eu vou estabelecer, como eu vou conduzir essa entrevista? E aí foi interessante que justamente esses dois entrevistados, no momento que eu tinha agendado a entrevista, que eu fui até a casa deles, eles já me conheciam,
Na ocasião, era um casal, eles tinham recebido uma visita, que era um amigo. E aí aquele amigo chegou para fazer aquela visita, e aí quando eu cheguei, eles falaram, olha, ela está fazendo uma pesquisa, ela quer contar a nossa história. E ele estava muito desconfiado, justamente porque eu não tinha estabelecido essa relação de confiança com essa pessoa. E aí ele tinha muito receio, porque eram pacientes psiquiátricos que tinham passado por situações de tortura, então ele tinha muito receio de, na verdade, eu penalizá-lo pelaquela fala dele. Então eu via justamente essa necessidade dessa interação, dessa confiança, de realmente mostrar qual o objetivo da sua pesquisa, principalmente a gente pensando nas entrevistas, nas pesquisas que são realizadas com públicos que o público-alvo, né, cujo público-alvo tenha determinada vulnerabilidade social. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai conduzir essa entrevista, explicando muito bem claro o objetivo da entrevista, e principalmente quando nós formos realizar a entrevista, a gente ter a paciência, a gente explicar a pergunta de forma que realmente a pessoa entenda o enunciado, não colocando de uma forma de difícil compreensão, mas sim de forma que você consiga realmente extrair aquela informação que você almeja, ok? Então essa é a mais dica que eu tenho para vocês. Quando vocês forem realizar as entrevistas, é muito importante que vocês identifiquem quais serão os atores entrevistados, se de fato aqueles atores vão contribuir para a condução da sua pesquisa, e também entendendo a necessidade da interação, da articulação, de estabelecer uma relação de confiança, onde de fato aquele entrevistado entenda qual o objetivo da sua pesquisa, e principalmente que você jamais conduza a resposta daquele entrevistado, ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima disciplina. Tchau, tchau!